Sermão do Monte, capítulo 39, parte 4. A imunda servidão do pecado. Não podemos amar duas coisas opostas ao mesmo tempo. O amor tem um caráter exclusivista. É exigente e sempre insiste naquilo que é absoluto. Sempre é uma coisa ou outra. Tem que ser a luz ou as trevas, o olho ou é bom ou é mau. É Deus ou as riquezas. Toda a tremenda dificuldade do mundo moderno não consiste nesta incapacidade de reconhecer tal verdade? E temo que essa não é apenas a dificuldade enfrentada pelo mundo. Não é esse igualmente o problema da igreja? A Igreja de Deus durante muito tempo tem procurado misturar determinados valores, os quais são incompatíveis uns com os outros. Se a igreja é uma sociedade espiritual, então não nos podemos misturar com o mundo, de maneira nenhuma. Não importa qual seja a forma. O mundo não é uma expressão que aponte somente para os pecadores mais grosseiros, pois também aponta para aquelas coisas que são perfeitamente legítimas em si mesmas. É esse comprometer constante na vida da igreja que a vem arruinando desde os dias de Constantino. Uma vez que se perca a distinção entre o mundo e a igreja deixa de ser verdadeiramente cristã. Graças a Deus, entretanto, tem havido reavivamentos, tem aparecido indivíduos que conseguem entrever essa verdade e que se têm recusado a transgredir. Essa é a única esperança da igreja. Temos procurado sustentá-la através de meios puramente mundanos, e não é de se surpreender que ela se tenha tornado naquilo que é. Ela continuará sendo assim enquanto continuarmos tentando realizar o impossível. É somente quando chegamos a perceber que somos o povo de Deus, que somos um povo espiritual e que vivemos na esfera do Espírito, que somos abençoados e começamos a testemunhar um reavivamento. Podemos introduzir os nossos métodos mundanos e talvez pareça que estamos obtendo sucesso, mas a igreja em nada será aprimorada dessa maneira. Não. A igreja tem natureza espiritual e a sua vida espiritual precisa ser nutrida e sustentada de uma maneira puramente espiritual. O efeito seguinte do pecado sobre o homem consiste em reduzi-lo a um escravo daquelas coisas que foram criadas justamente para servi-lo. Essa é uma das facetas mais trágicas e horripilantes do pecado. De conformidade com o que nosso Senhor aqui declarou, essas coisas terrenas e mundanas tendem por ser transformadas em nossas divindades. Nós as servimos, nós as amamos. O nosso coração é cativado por elas e ficamos a seu serviço. Que são essas coisas? São as próprias coisas que Deus, em sua bondade, proporcionou ao homem a fim de que ele lhe prestasse em bom serviço, a fim de que ele melhor usufruísse a sua vida enquanto estivesse nesse mundo. Todas essas coisas que podem constituir tão grave ameaça para as nossas almas por causa do pecado, nos foram doadas por Deus e foi propósito dele que nós
as desfrutássemos? Alimento e vestuário, família e amigos, e todas as demais coisas. Todas elas são apenas manifestações da bondade e da graça de Deus. Deus nos concedeu para que tivéssemos uma vida agradável e prazerosa neste mundo. Todavia, em virtude do pecado, temos nos tornado escravos dessas mesmas coisas. Somos dominados pelos nossos apetites. Foi o Senhor Deus quem nos deu os nossos apetites, a fome, a sede e o sexo foram todos criados por nosso Deus. Porém, no instante mesmo em que um ser humano é dominado pelos seus apetites ou passa a ser controlado por eles, torna-se um escravo deles. Que tragédia! O homem inclina-se ao chão e adora diante do santuário de coisas que foram criadas para lhe prestarem serviço útil. Coisas que tinham a intenção de misturar as suas necessidades, tornaram-se os seus senhores. Que coisa horrenda e terrível é o pecado. O último ponto, entretanto, é o mais sério e solene de todos. O efeito final do pecado sobre a humanidade é que arruína inteiramente o homem. Assim nos ensinam as Escrituras, do princípio ao fim. O pecado que veio à vida por intermédio da serpente no jardim do Éden não tem por escopo outra coisa senão a nossa ruína final. Satanás odeia a Deus com todas as forças do seu ser e tem um único objetivo, uma única ambição: arruinar e estragar tudo aquilo que Deus criou e no que ele se deleita. Em outras palavras, ele se concentrou especialmente na ruína do homem e do mundo. Como é que o pecado arruína o homem? Encontramos a resposta nesses versículos. O pecado arruína o homem no sentido que, tendo gasto a sua vida inteira acumulando certas coisas neste mundo, no final da vida, ele se encontra de mãos vazias. Após haver amealhado para si mesmo tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, ele se encontra face a face com o mais poderoso de todos os adversários, que é a própria morte. E então, esse pobre e mísero homem, que viveu exclusivamente para essas coisas, repentinamente se vê destituído de tudo, desnudado de tudo, excetuando a sua alma nua. E a sua ruína é completa. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. É a esse final inglório que o pecado eventualmente nos pretende levar. Há muitas passagens bíblicas que comprovam essa verdade. Examine o trecho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ali está perfeitamente. Você não precisa de outras passagens bíblicas. Trata-se de uma questão de compreensão e bom senso, a qual cumpre nos aplicar à mente. Pense em todas as coisas para as quais você se inclina por viver. Pense neste momento naquilo que realmente conta, que realmente importa em sua vida. Em seguida, faça a si mesmo essa indagação: quantas dessas coisas eu serei capaz de levar em minha companhia quando morrer? Esse é o grande teste.
Quantas delas continuarão com você quando você chegar às margens do rio da morte? E quando tiver ultrapassado esse rio, o pecado envolve a ruína final, a qual deixa o homem inteiramente vazio.